A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, andaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos compartilhar a Tua palavra. Pai, que esses que estão ouvindo possam ser edificados pela Sua palavra, Pai. Porque, ó Pai, passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras não passarão. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai, possam tocar esses corações que estão ouvindo a Sua palavra e eles possam ser edificados, transformados, curados pelo poder da Sua palavra, Pai. É no nome de Jesus que oramos e que também Te agradecemos. Meus amados, vocês que estão ouvindo a palavra de Deus neste momento. Esse texto é um texto bem conhecido de muitos que servem a Deus. Esse texto está falando dos discípulos que estavam num barco. Interessante é que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem nesse barco e fossem adiante. Interessante também é que depois que eles entraram nesse barco, no verso 24 diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A primeira coisa que o Espírito Santo comunica ao meu coração, o que o Espírito Santo fala, é que muitas vezes, irmãos, você vai subir num barco, você vai navegar em um barco que Jesus pediu para que você entrasse nele. Mas nem sempre o barco que Jesus nos manda entrar, ele vai ter uma viagem de bonança. Nesse texto aqui nós podemos ver isso. Jesus pediu para que os discípulos entrassem no barco. E logo aquele barco, ele já se encontrava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Sabe, no barco que nós estamos andando, no barco que Jesus Cristo muitas vezes nos manda subir, muitas vezes, irmão, será um barco que será açoitado por ondas. Esse barco também pode ser simplificado, pode ser também
esse barco pode ser associado à nossa própria vida. A nossa vida, um dia nós decidimos caminhar no barco do Senhor Jesus. Nós decidimos caminhar com o Senhor Jesus Cristo. E Ele nos pediu, olha, entra no barco da fé comigo. E nós começamos a caminhar com Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, no decorrer da nossa trajetória, no decorrer da nossa vida, no decorrer do caminho que nós estamos andando com Deus, algumas intempéries, alguns problemas, algumas tempestades acabam se levantando. Acabam se levantando, assim como aquele vento era contrário. Mas a palavra de Deus diz no verso 25 que a quarta vigília da noite dirigiu-se o Senhor Jesus para eles. O que também nós podemos entender é que nós não estamos sozinhos. Por mais que decidimos caminhar com o Senhor Jesus Cristo, e parece que nós não estamos vendo o Senhor Jesus com os nossos próprios olhos carnais, nós não estamos sozinhos. Ele mesmo disse, eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. Eu não os deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o meu Espírito Santo. O Espírito Santo os conduzirá a toda a verdade. Essas foram as palavras do Senhor Jesus para o seu povo, para a sua igreja, para os seus discípulos. Então nós não estamos sozinhos. E assim, aqueles discípulos se sentiram com medo naquele barco cuja tempestade batia forte, aqueles ventos açoitando aquele barco. Mas o Senhor Jesus, à quarta vigília da noite, se dirige para eles. Mas não de qualquer forma. Ele se dirige caminhando em cima do mar. Jesus estava caminhando sobre o mar. Jesus, com seu poder, com a sua autoridade, se revelando àqueles discípulos como sendo o próprio Filho de Deus, ele caminha em direção àqueles discípulos, não de qualquer forma, mas andando por cima do mar. E aqueles discípulos veem aquele vulto caminhando, não sabiam que era Jesus. Eles não sabiam que era o Senhor Jesus que estava vindo em direção a eles. A palavra diz no verso 26 que eles se assustaram dizendo, é um fantasma. E começaram a gritar com medo. Olha, irmãos, uma outra coisa que o Espírito Santo comunica ao nosso coração nesse momento é que muitas vezes Deus, Ele quer operar um sobrenatural na nossa vida, mas devido ao medo, nós muitas vezes duvidamos que é o próprio Deus que está caminhando ao nosso favor. Muitas vezes, devido ao medo, devido à insegurança que bate no nosso coração, nós começamos a duvidar que o próprio Deus, que o próprio Jesus pode vir em nossa direção. E não foi diferente com aqueles discípulos. Eles sentiram medo. Eles viram aquele vulto caminhar em direção a eles e eles pensaram que era um fantasma, né? Mas aqui no verso 27, olha o que diz a palavra de Deus. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor Jesus vê a aflição daqueles discípulos. O Senhor Jesus vê o coração amedrontado daqueles homens. E o Senhor Jesus diz, espera aí, tem de bom ânimo, sou eu, não tenho medo, não temais. Então o apóstolo Pedro reconheceu a voz. O apóstolo Pedro reconheceu que aquela voz lhe era familiar. E Pedro então toma a palavra e responde, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Até o próprio Pedro reconheceu a voz,
Mas Pedro queria ter certeza que era o Senhor Jesus, e ele faz: ó Senhor Jesus, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha, irmão, quantas vezes nós também nos deparamos em situações bem parecidas na nossa vida, em que parece que não é Deus que está operando. Parece que é um fantasma, parece que é uma assombração que está nos rodeando, tentando nos atrapalhar. Mas muitas vezes Deus está querendo operar e a nossa incredulidade toma conta. Quando isso acontecer conosco, quando acharmos que muitas vezes tivermos dúvida de que é Deus, devemos também aprender a dizer como o apóstolo Pedro disse a Jesus: olha, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, pela tua palavra eu andarei sobre as águas. Pedro diz: dize uma palavra, manda-me ir ter contigo. E Jesus, no verso 29, diz: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro confia na palavra de Cristo. Pedro confia na palavra do Senhor Jesus e ele desce do barco e começa a andar sobre as águas de uma forma sobrenatural, como jamais vista antes. E no verso 30, a palavra de Deus diz: mas sentindo o vento forte, teve medo. Ou seja, Pedro começa a andar pelas águas, sobre as águas, pela palavra do Mestre, pela palavra de Cristo. Mas quando ele sente um vento forte contra ele, Pedro novamente demonstra medo. A palavra de Deus diz que ele teve medo. E ele começa a ir para o fundo. Pedro começa a afundar. Mas Pedro afundando, Pedro não fica quieto. Pedro começa a clamar: Senhor, salva-me. Olha, irmãos, quantas vezes o Senhor proclama uma palavra para nós. E nós começamos a andar por fé sobre essa palavra declarada do nosso Deus. Mas às vezes, em algum momento da nossa vida, assim como aquele vento bate no rosto de Pedro, aquele forte vento, e Pedro sente medo e começa a afundar, muitas vezes também acontece conosco essas coisas. Estamos caminhando por fé, estamos caminhando pela palavra de Deus, mas aí parece que algo entra em cena. A luta, muitas vezes, entra uma luta, entra uma dificuldade, entra um problema, e nós acabamos nos esquecendo da palavra, nos esquecendo de olhar para o autor da vida, e nós acabamos focando naquele problema, e vem o medo, e vem a luta, e aí nós deixamos de olhar para o nosso Mestre. E começamos a afundar. Assim como Pedro começou a afundar. Mas, irmãos, quanta gente que faz isso? Isso é normal de nós, seres humanos. Assim como aconteceu com Pedro, acontece conosco também. Mas Pedro aqui nos dá uma grande lição. Afundando ali, em meio ao medo, à insegurança, Pedro começa a clamar e diz a Jesus: salva-me. Olha, meu querido, minha querida, você que está ouvindo a palavra de Deus. O duro na nossa vida, o complicado na nossa vida, muitas vezes não é a tribulação que nós temos que passar. Não é as lutas. Isso certamente virá sobre nós. Nós não estamos imunes que essas coisas aconteçam em nossas vidas. Mas a grande diferença
daqueles que têm fé e dos que não têm, é que aqueles que têm fé, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo às vezes afundando e vendo que o mar que o está submergindo, essa pessoa ainda encontra fé, encontra coragem, encontra disposição para clamar a Deus. Está difícil? Clame a Deus. Está difícil? Clame ao Senhor. Brade na presença de Deus em oração. Dobre o teu joelho, clame a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Clame a Deus desesperadamente, clame ao Senhor. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, me ajuda, que estou afundando. Não tenha medo. Não tenha receio de clamar. A palavra de Deus diz no verso 31, e logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro clama, o Senhor Jesus estende a mão, e o Senhor Jesus depois o repreende dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, Jesus deixa bem claro para Pedro: se você não tivesse duvidado, Pedro, se você em determinado momento que você estava andando sobre as águas, não tivesse duvidado, não tivesse olhado para as intempéries, para os problemas, para o forte vento, mas tivesse confiado na minha palavra, você não teria afundado. E o Senhor Jesus também diz isso para mim e para você neste momento. Olhe para mim, não olhe para os homens, não olhe para as pessoas, não olhem para os outros, para o que os outros dizem, para que os outros fazem, para o que os outros possam fazer contra você. Olhe para mim, eu sou o teu Deus. Amém, meu querido? Que essa palavra possa edificar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.